Há momentos em que o pensamento humano se volta sobre si mesmo, e é nesse instante, nesse curioso retorno, que Alan Watts se ergue como uma voz antiga que recorda ao homem algo que ele há muito esqueceu. O pensamento não é criação, mas escuta. Watts falava como quem retira o véu da realidade para mostrar que o som interior que chamamos de eu não é autor de nada, é o ouvinte, não o criador. A mente, dizia ele, é um rio que murmura sem cessar, e cada pensamento é uma onda que acreditamos comandar, sem perceber que ela já se formou muito antes de o nosso eu reivindicar autoria. Ao iniciar suas palestras, Watts tinha um modo peculiar de conduzir o público. Ele não explicava, insinuava, sua voz não informava, revelava. Era como se convidasse cada ouvinte a se colocar diante do espelho da própria mente e perguntar: quem está ouvindo agora? A resposta inevitavelmente conduzia a uma vertigem. Perceber que o observador é também o observado, e o pensamento que julgamos nosso é, na verdade, um eco do vasto inconsciente coletivo, ou, como preferia dizer, uma canção que o universo canta por meio de nós. Alan Watts não falava de modo dogmático. Sua sabedoria vinha tingida de humor, ironia e compaixão. Ele sabia que o homem moderno, cercado de máquinas, teorias e medos, ainda teme o silêncio. Por isso, quando dizia que pensar é ouvir, sua voz cortava a mente como um sino que ecoa num templo vazio. Era um convite à escuta interior, não como fuga, mas como redescoberta. Pois para Watts, a mente não é uma máquina a ser domada, é um jardim a ser contemplado. Você acredita estar produzindo seus pensamentos, dizia ele, mas o que acontece é que você os testemunha. Assim como não forçamos o coração a bater ou os pulmões a respirar, também não comandamos o fluxo do pensar. O pensamento surge espontaneamente, brota do mistério. A diferença é que nos identificamos com ele, acreditando que cada ideia é um reflexo da nossa vontade. Mas e se, como sugeria Watts, estivéssemos apenas sintonizados em uma frequência cósmica que transmite incessantemente, e nós, distraídos, acreditássemos ser o locutor? A abertura do pensamento, segundo Alan Watts, é, portanto, o desmonte do eu narrador. Quando pensamos, não estamos falando, estamos escutando a própria vida, a cultura que nos moldou, as vozes dos ancestrais, os fragmentos de medo e desejo que ecoam nas cavernas da psique. A mente é um palco onde 1000 atores recitam, mas o público, o verdadeiro eu, assiste em silêncio, crendo ser o protagonista. Watts via nisso o maior drama humano, o erro de identidade. Desde cedo, ele percebia que a maioria das pessoas vive em guerra contra o próprio pensamento. Buscam silenciá-lo, controlá-lo, moldá-lo à força de disciplina e técnicas. Mas para Watts, esse esforço é tão absurdo quanto tentar segurar o vento com as mãos. Não se trata de parar o pensamento, dizia ele, mas de aprender a ouvi-lo sem se perder nele. A mente, quando observada, revela sua natureza ilusória, um teatro de reflexos que não tem autor. O fascínio de Alan Watts era o paradoxo. Quanto mais tentamos pensar com clareza, mais turva fica a água. É somente quando deixamos de mexer nela que o fundo se revela. E assim, ele propunha um gesto revolucionário. Não o controle da mente, mas a rendição à consciência que a observa. Essa rendição não é passividade, é presença. Quando se compreende que o pensamento é algo que acontece, não algo que fazemos, nasce uma liberdade sutil, a liberdade de não se confundir com aquilo que surge no palco interior. Watts falava sobre isso com uma musicalidade quase hipnótica. Sua cadência fazia do discurso uma meditação. Cada pausa era tão importante quanto as palavras. Ele dizia que o erro fundamental da civilização ocidental foi ter separado o sujeito do objeto, o observador do observado. A mente, nesse paradigma, passou a ser vista como uma entidade isolada e cria o mundo. Mas Alan Watts, herdeiro das tradições orientais, afirmava que o pensar é apenas uma das muitas expressões do todo, daquilo que o Zen chama de tathata, a talidade das coisas,
O que simplesmente é. Quando pensamos, estamos, na verdade, ouvindo o movimento da vida dentro de nós. E é nesse ponto que sua mensagem se torna desconcertante. Se não somos o autor do pensamento, quem somos então? Essa pergunta repetida em seus discursos abria uma fenda na certeza do ego. Watts não oferecia respostas diretas, pois sabia que toda resposta é mais um pensamento, mais um ruído no rádio interior. Em vez disso, ele sugeria o silêncio, não como ausência, mas como consciência plena. Ele descrevia a mente como uma dança entre o som e o silêncio. O som é o pensamento, o silêncio é o espaço que o contém, e sem o silêncio, não há som que faça sentido. O problema, dizia Watts, é que esquecemos o silêncio e passamos a viver apenas para o ruído. A mente humana tornou-se uma estação que transmite 24 horas por dia, sem pausa, sem perceber que o verdadeiro programa está nos intervalos entre as palavras. Ao falar sobre isso, Alan Watts não apenas ensinava, ele criava uma experiência. O público que o ouvia não recebia informação, mas era transportado para dentro do próprio pensamento, até perceber que escutava algo além da voz do palestrante. Escutava o próprio ato de escutar. E é aí que tudo muda, pois quando nos damos conta de que somos a consciência que ouve, e não a voz que fala, a ilusão do controle começa a se dissolver. Essa era a grande virada que Alan Watts oferecia. Compreender que o pensamento é um fenômeno espontâneo, natural, e que nossa tentativa de possuí-lo é o início de todo o sofrimento. Quando pensamos que somos o pensador, nos separamos da vida. Quando percebemos que o pensamento é vida, que ele nos atravessa como o vento atravessa as folhas, o medo da mente desaparece. Restamos nós, o silêncio e o mistério que pensa por meio de nós. Assim, Alan Watts nos convida, desde a primeira frase, a um deslocamento radical. Ouvir o próprio pensamento como quem escuta a chuva. Não se trata de decifrar o significado, mas de sentir o som. E nesse som, algo desperta. Uma presença que sempre esteve ali, mas que o ruído do eu havia encoberto. O pensamento então deixa de ser um inimigo e torna-se uma melodia. E quem escuta, descobre. Nunca esteve separado do universo. Alan Watts costumava dizer que o ser humano é um animal fascinante, porque vive num estado de encantamento contínuo, sem perceber o feitiço que ele mesmo lança sobre si. E o nome desse feitiço é pensamento. O homem moderno acredita que pensa, mas na verdade é pensado. Suas ideias, suas decisões, suas certezas são correntes invisíveis que o ligam a um vasto inconsciente coletivo e sussurra através da mente como o vento através das árvores. Watts observava isso com um misto de compaixão e ironia. Dizia que passamos a vida tentando controlar a cabeça, como se o pensamento fosse um cavalo rebelde, quando na verdade ele é apenas um eco, um reflexo do próprio universo dentro de nós. Em suas palestras, Alan Watts não condenava o pensamento. Pelo contrário, ele o reverenciava, mas o colocava em seu devido lugar. Pensar é uma ferramenta, dizia, não uma identidade. Ele comparava a mente a uma música, bela, quando flui livremente, destrutiva, quando repetida em ruído. O problema, dizia ele, é que confundimos o som da música com o músico, e assim, vivemos acreditando que o fluxo do pensamento é a expressão do nosso eu. Watts via nessa confusão a raiz de toda a ansiedade, porque ao crer que cada ideia que surge dentro da mente é um reflexo da nossa essência, o homem se torna escravo de sua própria voz interior. Cada dúvida vira ferida, cada medo vira sentença, e é justamente aqui que a jornada emocional se inicia, pois ao perceber que não controla o pensamento, o homem moderno sente pavor. É como se um abismo se abrisse sob seus pés. Se eu não sou quem pensa, então quem sou? Alan Watts se aproximava dessa pergunta com ternura, convidando o público a não fugir do medo, mas a observá-lo. Quando você vê o medo com atenção plena, dizia ele se dissolve, pois o medo só existe enquanto você tenta escapar dele. O medo é uma sombra que ganha forma quando fugimos da luz. E o pensamento
Essa corrente incessante é o pano de fundo onde projetamos todos os nossos medos não resolvidos. Watts afirmava que a mente humana é viciada no pensamento como um alcoólatra é viciado no vinho. Não por prazer, mas por necessidade. O pensamento nos dá um senso de continuidade, uma história para habitar. Mesmo quando a história é dolorosa, preferimos a dor conhecida ao vazio desconhecido. O homem teme o silêncio, dizia Watts, porque no silêncio ele deixa de ser alguém. E esse alguém é o personagem mais importante da tragédia moderna, o ego. O ego é a voz que fala dentro da mente e se proclama eu. Mas o que Alan Watts mostrava é que essa voz é apenas um fenômeno acústico, um som que acreditamos possuir identidade. Imagine, dizia ele, uma mente como um rádio permanentemente ligado. Você pode mudar o canal, mas não desligá-lo. E o curioso é que, quanto mais tenta controlar o que toca, mais ruído surge. A verdadeira sabedoria, segundo Watts, está em perceber que você não é o rádio, mas o silêncio que o envolve. O silêncio não precisa lutar contra o som, ele simplesmente o contém. A verdadeira paz interior nasce quando paramos de lutar com o ruído e o deixamos existir. Não é uma rendição passiva, mas uma entrega ativa à consciência que observa. O rio não precisa controlar sua corrente, dizia ele. Ele apenas flui. Assim também é a mente. Há um ponto de virada emocional na filosofia de Alan Watts. Ele dizia que o homem não sofre por pensar, sofre porque acredita ser o pensamento. Quando você escuta o que acontece dentro de sua cabeça e não reage, algo se transforma. O drama perde o poder. O pensamento que antes o feriria torna-se um simples som passando. Watts chamava isso de o despertar da escuta interior. É o momento em que o indivíduo percebe que pode ouvir a si mesmo sem se confundir com aquilo que ouve. E esse instante é libertador, porque nele nasce a compaixão. Você percebe que a mente não é inimiga. Ela é apenas o eco da vida tentando se expressar. Em um de seus discursos, Watts contou a história de um monge zen que passou anos tentando silenciar seus pensamentos. Sentava-se em meditação profunda, forçava o corpo à imobilidade e lutava contra cada distração. Certo dia, o mestre o chamou e disse: tentar parar o pensamento é como tentar alisar a água. Quanto mais força, mais turbulência. Essa parábola, dizia Watts, contém toda a sabedoria do Oriente. A mente se acalma não por esforço, mas por compreensão. Quando se observa o fluxo do pensamento sem interferência, ele naturalmente desacelera. É como se o oceano da mente, antes agitado, reconhecesse que o vento da resistência cessou, e então, suavemente, reflete o céu. A emoção humana, para Watts, nasce desse mal-entendido entre o observador e o observado. Vivemos como quem confunde o espelho com o rosto. Quando o reflexo sorri, acreditamos estar felizes. Quando o reflexo chora, acreditamos estar perdidos. Mas o verdadeiro nós está atrás do espelho, intocado, inabalável, vasto. Ele chamava isso de consciência pura, o estado em que o ser reconhece que não é o fluxo de pensamentos, mas o espaço no qual o fluxo acontece. Esse reconhecimento não é intelectual, é vivencial, e cada ser humano está destinado a experimentá-lo, ainda que por um breve instante de lucidez, no silêncio entre dois pensamentos. Watts tinha a rara capacidade de transformar a dor humana em poesia. Falava do sofrimento não como uma falha, mas como um professor. O sofrimento, dizia ele, é a resistência do eu à impermanência. Quando você aceita o fluxo natural da vida, o sofrimento se dissolve. O pensamento é parte desse fluxo. E ao ouvir o pensamento sem se prender a ele, você entra em sintonia com o ritmo do universo. Essa sintonia é o que ele chamava de dança da vida. Dançar é mover-se sem controle rígido, é seguir o ritmo sem saber o próximo passo. Assim também é o pensamento, espontâneo, imprevisível, vivo. O homem que tenta controlá-lo se torna rígido. O homem que o observa, dança. Na dimensão emocional mais profunda, Alan Watts nos leva a perceber que não há separação entre quem pensa e o que é pensado.
Somos uma única vibração, uma única melodia tocada por milhões de instrumentos. Cada pensamento que surge não é apenas meu, é o universo em movimento, cantando através de mim. E quando o homem percebe isso, uma paz sutil o invade. Ele deixa de lutar contra o que acontece dentro da mente e começa a ouvi-la como quem ouve o mar, reconhecendo que o som das ondas não é diferente do silêncio que as envolve. Essa aceitação total é o primeiro passo da libertação. Watts dizia que a vida não é algo que precisa ser conquistado, mas compreendido. E compreender não é pensar, é ver. Ver a mente em ação, ver o pensamento surgindo e passando, ver o medo aparecendo e se desfazendo. Esse ver é o coração do despertar, pois quando você se torna aquele que vê, em vez daquele que pensa, o mundo muda de textura. O mesmo pensamento que antes lhe causava dor torna-se inofensivo, porque você já não acredita ser ele. Você se torna o observador silencioso da própria vida. E nesse silêncio, há uma ternura infinita, porque você percebe que tudo, até mesmo o medo, é parte da mesma dança cósmica. Assim, Alan Watts, com sua voz calma e olhar penetrante, não ensinava a escapar do pensamento, mas a mergulhar nele até que ele se dissolvesse na consciência. E quando o pensamento se dissolve, o que resta é algo que nenhuma palavra alcança. É o espaço entre as palavras. É o som antes do som. É o verdadeiro lar do ser. Alan Watts, em sua constante investigação do pensamento humano, via na mente um espelho que reflete não apenas o indivíduo, mas o próprio universo tentando se compreender. Para ele, cada pensamento é uma vibração do cosmos, um murmúrio do todo traduzido na linguagem do particular. Ele dizia que pensar é o modo como o universo se ouve, e que cada um de nós é um ponto de audição dentro de uma sinfonia infinita. Quando você pensa, não está criando som, está captando frequências. Está, sem perceber, ouvindo o próprio ser. O pensamento é uma audição invertida. O mundo escuta a si mesmo através de você. Watts gostava de comparar a mente a um lago tranquilo. Quando estamos agitados, acreditamos que as ondas são sinais de vida. Mas quanto mais calma a superfície, mais fundo o reflexo. A mente silenciosa, dizia ele, não é vazia. Ela está cheia de tudo. E nesse tudo residia a verdade que os homens temem. Que a voz interior não é a sua. É a voz da totalidade vibrando no instrumento da individualidade. Você não pensa, você é pensado. O universo, curioso sobre si mesmo, cria pequenos centros de consciência, que ele chama de seres humanos, e através deles observa, interpreta e sonha. Há um perigo em compreender isso apenas intelectualmente, porque o ego, essa figura engenhosa, tentará se apropriar até mesmo dessa percepção. Então eu sou o universo pensando em si mesmo, dirá ele, pavoneando-se com sua nova identidade cósmica. Watts sorria diante desse truque. Ele sabia que o ego é o mestre da camuflagem, transforma até a rendição em orgulho. Por isso, ensinava que o verdadeiro insight não é a afirmação do eu universal, mas a dissolução da necessidade de afirmar qualquer coisa. O silêncio posterior ao pensamento é mais verdadeiro do que o pensamento sobre o silêncio. Quando se percebe que o pensamento é uma corrente natural, algo se liberta. Você já notou como uma ideia surge antes que você decida tê-la? Antes mesmo de formular a sentença, vou pensar nisso, o pensamento já chegou, pronto, completo, como uma onda que se ergueu sozinha. Watts via nesse fenômeno a prova da natureza espontânea da mente. Pensar é tão involuntário quanto o bater do coração. E, no entanto, passamos a vida atribuindo responsabilidade moral aos pensamentos. Culpamo-nos por eles como se tivéssemos deliberadamente escolhido cada um. É como culpar o céu pelas nuvens. O ponto crucial de Alan Watts era que o pensamento não é um inimigo. O apego ao pensamento é. Quando você acredita ser o autor de cada palavra que surge dentro de si, cria uma cadeia invisível de obrigação. Cada ideia se torna uma sentença. Cada emoção, um dever. Mas observe atentamente, dizia ele.
A mente fala por si mesma. Você é o espaço que permite que ela fale. Assim como o palco não é as falas dos atores, você não é o conteúdo de sua mente. O palco permanece intacto mesmo quando o drama é trágico. E essa percepção muda tudo, porque ao reconhecê-la, você deixa de atuar sob o domínio da narrativa e passa a testemunhar o espetáculo da existência. Watts acreditava que a humanidade moderna sofre de uma doença espiritual, a crença no controle. Vivemos convencidos de que somos capitães do navio da mente, mas na verdade somos passageiros de um oceano muito mais vasto. E o oceano não precisa do capitão para mover as marés. Ele se move porque é sua natureza. O controle é uma ilusão confortável, um cobertor psicológico contra a incerteza. Mas a incerteza é a própria substância da vida. A mente humana teme o acaso, porque o acaso ameaça o ego. Mas o universo, dizia Watts, é o próprio jogo do acaso, o eterno movimento entre ordem e caos, entre som e silêncio. Ele comparava o pensamento à música. Se todas as notas fossem previsíveis, não haveria beleza. A melodia nasce do inesperado. Da mesma forma, a vida é um improviso cósmico. E tentar dominar o pensamento é como exigir que o jazz siga a partitura da marcha militar. O homem tenta padronizar a mente, torná-la segura, eficiente, produtiva. Mas ao fazer isso, transforma-se em máquina. A mente mecânica, dizia Watts, pode calcular, mas não pode criar. A verdadeira inteligência não é racional, é espontânea. Ela surge quando você permite que o pensamento flua como o vento entre as árvores, não quando o aprisiona em grades de coerência. A lucidez de Watts estava em perceber que o pensamento e o silêncio não são opostos. São faces de um mesmo movimento. Um não existe sem o outro. O som só tem sentido porque existe o espaço que o acolhe. Assim também é o pensamento. Ele só tem existência porque há consciência o suficiente para ouvi-lo. Essa consciência é a verdadeira identidade. Ela não fala, não julga, não reage. Ela observa. E observar é o ato mais revolucionário de todos. Pois observar dissolve o medo, porque o medo vive de resistência. Quando você observa o medo, ele perde o alimento. E sem alimento, ele se esvai. Watts dizia que a observação pura é o início da sabedoria. Não a observação analítica, que disseca e compara, mas a atenção silenciosa, sem objetivo. Essa atenção é o portal que conduz do pensamento à consciência. É o momento em que o rádio interno continua a tocar, mas você percebe que não é obrigado a dançar. O pensamento pode continuar, mas você já não é arrastado por ele. O rio segue, e você está na margem, sorrindo. E paradoxalmente, é nesse instante de desprendimento que o pensamento se torna mais claro, mais criativo, mais vivo, porque a liberdade o purifica. Ele costumava dizer que a mente livre não é a que não pensa, mas a que não teme o que pensa. Essa é a verdadeira meditação. Não há esforço, nem disciplina, nem imposição. A presença, a curiosidade, ao simples fascínio de observar o milagre do pensamento surgindo e desaparecendo, como fogos de artifício no céu noturno. E quando você se dá conta disso, a mente deixa de ser uma prisão e torna-se um universo em miniatura, dançando o mesmo ritmo que move as galáxias. Por isso, Alan Watts rejeitava a ideia de que o pensamento fosse inimigo do despertar espiritual. O problema não é o pensamento, mas o apego à ideia de que somos o pensador. Quando essa ilusão cai, não sobra um vazio frio, sobra um espaço vasto e sereno, onde o pensamento se move como o vento sobre o campo. É nesse espaço que nasce a verdadeira criatividade, a intuição, a compaixão, pois o mesmo silêncio que observa é o silêncio que ama. E o amor, dizia Watts, é a audição perfeita, ouvir o outro como o universo ouve a si mesmo. Assim, compreender o pensamento é compreender o próprio ser. E o ser, em sua essência, não é um conceito, mas uma escuta. Quando você está realmente presente, o mundo fala em sua linguagem. As árvores sussurram, o vento traduz, o coração responde. O pensamento então deixa de ser ruído e se torna diálogo. Você não fala com o universo, você o escuta.
E é nesse ouvir que a vida se realiza, que a ilusão do controle se dissolve, que o eu se recolhe como uma sombra diante da luz. Alan Watts, ao final de muitas de suas palestras, costumava rir após expor esse paradoxo. Ria de si mesmo, do público, da própria impossibilidade de colocar em palavras aquilo que transcende o verbo. No fim, dizia ele, todo discurso sobre a mente é apenas a mente falando sobre si mesma. Mas se você puder ouvir o silêncio entre as frases, talvez escute algo que não sou eu nem você, mas aquilo que sempre foi. E então, o auditório silenciava. Nenhuma palavra era dita, porque todos compreendiam sem esforço o que ele tentava apontar. O pensamento em seu movimento incessante é apenas o eco de algo imensamente maior. E quando você realmente o escuta, é o próprio universo que desperta dentro de você. Há um instante nas palestras de Alan Watts em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra. É quando ele para de falar, inclina levemente a cabeça e deixa que o público ouça o próprio som da respiração coletiva. Esse intervalo, quase imperceptível, é o coração de seu ensinamento, porque é nesse ponto que o ouvinte percebe, ainda que por um segundo, que a mente é apenas ruído dentro de um espaço muito mais vasto, e que o verdadeiro eu não é o som, mas o espaço que o contém. Alan Watts descrevia a consciência como um oceano de atenção, no qual o pensamento é apenas espuma. A espuma parece se mover por conta própria, mas cada movimento obedece a correntes invisíveis que vêm das profundezas. Assim também é a mente humana. Ela acredita criar, mas apenas reflete. O pensamento é o reflexo momentâneo de uma totalidade que o ultrapassa. E compreender isso, dizia Watts, não é um ato de humildade, mas de lucidez, pois aquele que reconhece a própria limitação deixa de ser limitado. Ele conduzia o público a uma percepção que nenhuma teoria filosófica alcança, a de que a mente não é o centro da experiência, mas um instrumento dela. O pensamento é apenas uma das 1000 maneiras pelas quais o universo se expressa. Quando acreditamos que pensar é sinônimo de ser, transformamos o fluxo natural da consciência em prisão. Mas quando reconhecemos o pensamento como fenômeno passageiro, como uma onda que vem e vai, algo se expande dentro de nós. O observador desperta. Watts dizia que o ser humano vive como um homem adormecido num barco, acreditando remar, enquanto o rio o carrega. O esforço de controle é uma ilusão. O remo do ego corta a água com vigor, mas é a corrente que decide o destino. E, paradoxalmente, é quando deixamos de remar que o barco se alinha com o fluxo. Esse era o cerne de sua filosofia. O abandono como caminho. Não o abandono da vida, mas da ilusão de autoria. Pois quem se reconhece como parte do fluxo já está livre. Livre do medo, da culpa, da constante tentativa de ser melhor. Ao se aprofundar nesse tema, Watts recorria à natureza como metáfora viva. Ele via o pensamento como uma floresta em perpétuo crescimento. Cada árvore nasce de uma semente ancestral, alimentada por raízes invisíveis. Nenhuma folha decide brotar. Ela apenas responde à luz. O mesmo acontece com as ideias. Elas emergem porque o solo da mente está fértil. E o solo da mente é feito de tudo o que a vida já viveu. Quando você ouve uma voz dentro de si, essa voz é composta por memórias de milhões de gerações. O pensamento é, portanto, uma herança cósmica. Watts acreditava que o problema não está no pensamento em si, mas na forma como o tratamos. Tentamos ser seus donos quando deveríamos ser seus anfitriões. O pensamento é uma visita. Ele chega, fala e se vai. Mas nós o prendemos, o interrogamos, o torturamos com interpretações. E ao fazê-lo, esquecemos o mais importante, que quem escuta é maior do que o que é dito. O silêncio é o verdadeiro mestre. Em seus momentos mais profundos, Alan Watts descrevia a mente como um palco em que as vozes do universo representam uma peça improvisada. Cada personagem, o medo, a dúvida, o desejo, entra, fala e sai. Mas o palco permanece. O palco não se ofende com as falas, nem se alegra com os aplausos. Ele apenas sustenta. Essa é a natureza da consciência. Sustentar sem interferir.
E essa sustentação é o amor em sua forma mais pura. Deixe o palco ser o palco, dizia ele. Deixe a vida atuar. Você é o espaço onde a peça acontece. Nesse ponto, a filosofia de Watts se torna quase mística. Ele via o pensamento como uma forma de música. Se você ouvir atentamente, dizia, vai perceber que a mente canta. Cada palavra interior, cada imagem, é uma nota dessa melodia. O problema é que raramente ouvimos a música. Estamos sempre tentando editar a partitura. O despertar, segundo ele, acontece quando você para de compor e começa a ouvir. A mente é um coral imenso, e o silêncio é o maestro invisível. Há em sua visão um paradoxo que poucos ousam enfrentar, o de que o pensamento é simultaneamente o véu e o portal. Quando acreditamos nele cegamente, ele nos afasta do real. Mas quando o observamos sem medo, ele se torna uma janela para o inefável, porque o que o pensamento tenta descrever é o mesmo mistério que o gerou. Assim, ao ouvir o pensamento sem julgá-lo, ouvimos o universo tentando se nomear. É como assistir o oceano tentando compreender sua própria onda. Watts dizia que a consciência humana é o ponto em que o cosmos se torna autorreflexivo. O universo observa a si mesmo através de nós. Somos os olhos e os ouvidos do infinito. Por isso, pensar não é um ato pessoal, é uma função cósmica. Quando a mente pensa, a existência se reconhece. O erro é tomar esse reconhecimento por propriedade individual. Somos instrumentos, e o som que produzimos é o som da vida. Cada pensamento é o vento passando por dentro de uma flauta. E quando percebemos isso, a melodia muda. Deixa de ser ruído de ansiedade e se torna canto de reverência. Mas Watts não romantizava a mente. Ele sabia que o mesmo instrumento capaz de criar beleza pode produzir destruição. O pensamento é criativo, mas também é perigoso quando acredita ser o único. A mente que não reconhece o silêncio, dizia ele, é uma mente em desespero. O excesso de pensamento é o sintoma da civilização moderna. Ruído ininterrupto, velocidade, urgência. As pessoas pensam tanto porque têm medo de ouvir o que o silêncio diria se ele tivesse voz. E talvez o que ele diria fosse apenas isto: você não está no comando. E está tudo bem assim. Esse era o ponto de maior tensão em sua filosofia, pois aceitar que não há controle é aceitar a impermanência, e o ego odeia o transitório. Watts dizia que a resistência à morte é a mesma resistência ao silêncio. O pensamento teme o fim, porque acredita que o fim é ausência. Mas o silêncio não é ausência, é plenitude. A morte não é o apagar da consciência, mas o retorno à totalidade que sempre esteve ali. Assim como a nota desaparece no ar, mas a música continua. O que morre é o som, não a harmonia. No ápice de suas conferências, Alan Watts costumava dizer: você é o universo escutando a si mesmo pensar. Essa frase simples e desconcertante encerrava toda a sua cosmologia. Se o universo se pensa, e se o pensamento é escuta, então tudo o que existe está em diálogo. Nada é isolado, nem a dor, nem o medo, nem a dúvida. Até o pensamento mais sombrio é uma forma de comunicação do ser consigo mesmo. O erro está em chamar de inimigo o que é apenas parte da conversa. E quando o público compreendia isso, não como ideia, mas como sensação, o silêncio voltava. Um silêncio espesso, quase palpável, em que as fronteiras do eu começavam a se dissolver. Era nesse instante que Watts sorria, como quem observa uma criança finalmente entendendo o truque do mágico. O pensamento, afinal, nunca foi o problema. O problema foi acreditar que ele falava sobre você, quando o que ele sempre fez foi falar através de você. Nesse estado de escuta plena, o homem reencontra o sagrado. Não o sagrado institucionalizado, mas o sagrado invisível que vibra em cada respiração. É o momento em que o pensamento se curva diante do mistério, e a mente reconhece sua própria limitação como a porta para o infinito. É aí que começa a verdadeira sabedoria. Não no controle, mas na rendição. Não na certeza, mas na confiança. E quando Alan Watts encerrava suas palestras, o público não aplaudia de imediato. Ficavam em silêncio,
Um silêncio carregado de compreensão, como se por alguns instantes todos tivessem ouvido o universo respirando por dentro. À medida que suas reflexões avançavam, Alan Watts deixava de ser apenas um filósofo e se tornava um espelho desconcertante, no qual a mente humana via refletida a própria impossibilidade de dominar o real. Era nesse ponto que o público, antes encantado pela suavidade de sua voz, começava a sentir a vertigem, porque Watts não oferecia consolo, ele oferecia dissolução. Dizia que todo o sofrimento nasce da tentativa de capturar o fluxo, e que pensar é justamente o instrumento dessa tentativa. O pensamento, em sua ânsia por entender, se torna o maior obstáculo à compreensão. A mente que tenta compreender o infinito, dizia ele, é como uma vela tentando iluminar o sol. Watts sabia que a civilização moderna havia transformado o pensar em um ídolo. A razão, elevada ao trono, passou a governar como tirana. Medimos o valor de tudo pela capacidade de explicar. Mas o que acontece quando o inexplicável é o próprio fundamento da existência? Ele via nisso a tragédia ocidental, a busca por segurança no terreno onde só há mutação. O pensamento quer chão firme, dizia, mas a vida é oceano, e nesse oceano, a tentativa de erguer muros é o que nos faz afundar. É nesse ponto que a filosofia de Watts deixa de ser mero discurso e se transforma em experiência. Ele convidava o ouvinte a encarar o próprio medo do caos, a atravessar o deserto do não saber. Você quer controle, dizia, porque teme o colapso. Mas o colapso é o início da criação. Cada vez que uma estrutura mental desaba, o real se insinua por entre os escombros. A dissolução é a respiração do universo. Inspira e expira formas. O homem, ao resistir, sufoca. Watts gostava de provocar os intelectuais que o ouviam. Vocês vivem tentando resolver a mente com a mente, dizia com um sorriso quase travesso. É como tentar consertar o som soprando dentro da flauta. Ele sabia que o intelecto é ferramenta preciosa, mas também o mais ardiloso dos cárceres. A inteligência, quando se confunde com a verdade, se torna arrogância, e a arrogância é a forma mais sutil de ignorância. Por isso, insistia que a sabedoria não é acumular pensamentos, é perceber o momento em que se deve calar. Nessa fase de suas palestras, Watts tornava-se mais incisivo. Sua voz, ainda suave, ganhava um tom de urgência. Ele descrevia o homem moderno como um ser dividido, um fragmento que acredita ser o todo. Você é como um nó que esqueceu que é feito da mesma corda que o resto. O pensamento, quando isolado, cria esse nó. Ele separa sujeito e objeto, dentro e fora, eu e outro. Mas essa separação é apenas linguística, um truque da mente. A linguagem, dizia, é um mapa, e o erro da humanidade foi começar a confundir o mapa com o território. Essa ideia o levava a uma provocação radical. O pensamento não apenas nos limita, ele cria a ilusão do tempo. Watts via o tempo psicológico como o mais persistente dos enganos. O passado e o futuro existem apenas como formas de pensamento. O presente, o real, nunca é pensado, é vivido. Quando pensamos o presente, ele já passou. Por isso, dizia, pensar o agora é matá-lo. Essa constatação é o golpe final no domínio do ego, porque o ego só pode existir na memória e na projeção. No instante presente, ele se dissolve. E é nesse ponto que a tensão filosófica se transforma em revelação espiritual. Pois se o ego é apenas uma função do pensamento, e se o pensamento é escuta, então o que chamamos de eu é apenas o eco do universo, ouvindo a si mesmo. Essa inversão destrói séculos de filosofia ocidental. De repente, não há mais sujeito e objeto, criador e criatura. Há apenas o fluxo, uma única canção sem cantor. O pensamento não é a voz do eu, é o eco do todo. E o silêncio não é ausência, é a respiração dessa voz. Mas Alan Watts sabia que essa percepção podia ser devastadora. O ego luta como um animal encurralado, dizia. Ele prefere ser infeliz a deixar de existir. O pensamento reage à consciência que o observa,
tentando reafirmar-se. Ele inventa histórias, racionalizações, justificativas. Sou eu quem decide. Sou eu quem sente. Sou eu quem pensa. Mas quem é esse eu? Onde ele começa e termina? Quando você tenta localizá-lo, ele se dissolve como neblina ao sol. E ao desaparecer, revela algo ainda mais vasto, o próprio campo da percepção. Watts chamava essa descoberta de a queda para cima. O ego cai, mas o ser se eleva. Não há perda, há retorno. O pensamento, liberto da necessidade de representar o eu, se torna novamente criativo. Ele passa a dançar em harmonia com o silêncio. É por isso que Watts insistia. O objetivo não é parar de pensar, mas ouvir o pensamento com clareza suficiente para reconhecer sua origem. Quando você escuta, sem se confundir com o que escuta, a mente deixa de ser tirana e se torna música. Essa transformação, no entanto, exige coragem, pois o homem moderno construiu toda a sua identidade sobre a solidez do pensamento. E quando essa solidez é questionada, o medo surge. O medo de desaparecer, de não ser nada. Mas Watts via esse medo como o início da sabedoria. O nada que você teme, dizia, é o mesmo nada de onde tudo veio. A mente teme o vazio porque desconhece sua natureza. Mas o vazio é fértil. Ele é o campo em que todas as possibilidades germinam. O pensamento é apenas o vento movendo as sementes. A intensificação da narrativa de Watts atingia o ponto máximo quando ele revelava que até o ato de buscar o despertar é um pensamento. Quem quer se iluminar? Perguntava. O próprio ego. E ele jamais encontrará aquilo que busca, porque o despertar não é um prêmio. É o desaparecimento do buscador. Essa é a contradição central. Quanto mais buscamos, mais longe ficamos. O caminho espiritual, quando guiado pela mente, é um labirinto cujas paredes são feitas de espelhos. Só quando o buscador se cansa de procurar é que o real se mostra. Watts dizia que o verdadeiro despertar é o riso que surge quando o buscador percebe que não havia caminho algum, apenas o que sempre foi. A iluminação não é conquista, dizia, é rendição. O pensamento cessa de tentar definir e, pela primeira vez, simplesmente ouve. O ouvinte e o som se tornam um só. E é nesse ponto que o homem experimenta a liberdade absoluta. Não a liberdade de escolher, mas a liberdade de ser o que já é. Em seu auge, Alan Watts falava com a serenidade de quem viu o abismo e sorriu para ele. Dizia que a mente humana é como o espelho d'água de um lago noturno e que o universo, ao olhar para dentro dele, vê seu próprio reflexo tremendo nas ondas. O pensamento, dizia, é o tremor da superfície. E o mais belo é perceber que o tremor não é erro, é a própria forma que a água encontra de reconhecer a lua. Quando terminava essas palestras, havia um silêncio denso, quase sagrado. As pessoas não sabiam se haviam entendido algo ou se algo as havia entendido. Watts sorria, acendia o cachimbo e dizia: agora parem de pensar sobre isso. Apenas ouçam. Há um instante ao final das palestras de Alan Watts em que a plateia percebe que não está mais ouvindo um homem, mas algo falando através dele. A voz, até então suave e ritmada, parece se dissolver num espaço maior, e o silêncio que se segue é quase físico. É nesse silêncio que a lição se completa, porque toda a jornada filosófica que começou com o som termina inevitavelmente na quietude. Watts sempre soube que o pensamento é apenas o prelúdio do silêncio, e que escutar o silêncio é a mais alta forma de sabedoria. Ele dizia que o problema do homem não é pensar demais, mas pensar sem ouvir. O pensamento sem escuta é ruído. O pensamento ouvido é oração. Quando aprendemos a escutar, não apenas a mente se revela, a própria vida se revela. A vida não está escondida, dizia Watts. Nós é que falamos alto demais. E o curioso é que, ao compreender isso, tudo o que antes parecia um problema se transforma em música. As dúvidas, os medos, as memórias, as vozes contraditórias, tudo passa a soar como diferentes notas de uma mesma melodia cósmica. Watts acreditava que a mente humana é o teatro onde o universo encena sua própria peça de descoberta. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso
é uma fala desse drama, mas o observador, aquele que ouve, é o ponto imóvel no centro de todas as mudanças. E esse ponto, ele dizia, é a consciência pura, o verdadeiro eu, que nunca nasceu e nunca morrerá. O pensamento vem e vai, o corpo se transforma, o tempo passa, mas a presença que ouve permanece. Você não é o som, dizia, é o espaço no qual o som acontece. Essa constatação tão simples e tão profunda desmonta séculos de ilusão, porque enquanto acreditamos ser o conteúdo da mente, vivemos como reféns do passado e do futuro. Mas quando percebemos ser o espaço da mente, o pano de fundo silencioso, algo se abre. E o que se abre é uma vastidão sem nome, uma clareza que não precisa de explicações. Watts chamava isso de a volta ao lar. O lar não está em outro mundo, mas no instante presente. Ele está exatamente aqui, entre um pensamento e outro, no intervalo onde o ser respira. Watts sabia que essa percepção não podia ser ensinada, apenas lembrada. Por isso falava como quem desperta algo que o ouvinte já sabe, mas esqueceu. Você é o universo, dizia, mas se comporta como se fosse uma minúscula parte dele. A consciência humana é o infinito jogando o jogo da limitação, o oceano fingindo ser gota, e o pensamento é a ferramenta desse jogo. Ele cria distinções, nomes, fronteiras, para que o todo possa se experimentar em partes. Mas o erro está em esquecer que é um jogo. E quando você percebe que tudo é um jogo, o peso da existência desaparece. O sofrimento se torna humor. O medo se transforma em curiosidade. Watts ria do absurdo da vida, não por desdém, mas por reverência. Ria como quem entende que o universo não é um problema a ser resolvido, mas uma dança a ser vivida. Afinal, dizia, você não dança para chegar a algum lugar. Você dança porque a dança é o próprio sentido. Ele ensinava que a libertação não vem do esforço, mas da observação. A iluminação, dizia, é o colapso do esforço de se iluminar. Quando você para de correr atrás da paz, ela aparece. Quando para de tentar controlar a mente, ela se acalma. O pensamento, enfim, encontra descanso no simples ato de ser ouvido. O segredo não é lutar contra a voz interior, mas escutá-la até o fim, até que a escuta revele o ouvinte, e o ouvinte revele o silêncio. Em suas últimas reflexões, Watts comparava o pensamento a uma onda que retorna ao oceano. A onda pode dizer eu, mas o oceano sorri, porque o eu nunca esteve separado. A individualidade é uma forma que o todo assume por um breve instante, e quando a forma desaparece, o todo permanece. Nada se perde, dizia ele, porque nada jamais foi encontrado. O nascimento e a morte são apenas os intervalos da respiração universal. O encerramento de suas palestras sempre conduzia o público à quietude, mas não à apatia. Watts não pregava a fuga do mundo, pregava presença total nele. Ouça a vida, dizia, como quem ouve música. A melodia muda, às vezes dissonante, às vezes harmoniosa, mas sempre viva. Escutar o pensamento é escutar a própria sinfonia da existência. Cada som, mesmo o mais caótico, tem seu lugar na partitura. E quando o ouvinte compreende isso, desaparece o conflito. Fica apenas o som, o silêncio e o sorriso. Ele dizia que o despertar espiritual é, no fundo, um retorno à simplicidade. Você sempre foi o que procura ser, afirmava. O buscador e o buscado são o mesmo. A consciência que busca o divino é a própria presença divina em ação. Quando o pensamento cessa, a consciência se reconhece. E esse reconhecimento não precisa de celebração. Ele é, em si, a celebração suprema. No final de sua vida, Alan Watts viveu entre o som e o silêncio. Em suas gravações, há momentos em que sua voz parece se dissolver em algo além das palavras, como se o próprio universo falasse com sotaque humano. Ele sabia que o pensamento não é inimigo, é mensageiro, e a mensagem é sempre a mesma. Você já é o que procura, e assim, o círculo se fecha. O pensamento retorna à escuta, o som retorna ao silêncio, e o eu retorna ao todo.
Watts dizia que o verdadeiro despertar não é uma explosão de luz, mas o reconhecimento de que a luz sempre esteve acesa. O homem desperto não se torna outro, apenas para de acreditar que era alguém separado. O pensamento, afinal, é apenas o modo como o universo sussurra para si mesmo: estou aqui. E ouvir esse sussurro é compreender que nunca houve distância entre quem ouve e o que é ouvido. Há apenas o som do ser, o som de Deus respirando através de todas as coisas. E se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações.